no passo a passo e hoje iremos conversar sobre a gastrulação. Mas antes da aula começar, eu gostaria de pedir para que você desse um like no vídeo, se inscrevesse no canal e considerasse se tornar membro, para assim valorizar meu trabalho. Lá no disco bilaminar, irá ocorrer processos que irão organizar o corpo do embrião para que ele se desenvolva, tendo cada vez mais um aspecto de feto. Um dos primeiros eventos que vão ocorrer é que se irão definir os eixos embrionais, sendo eles o eixo anteroposterior, que separa o corpo em regiões superiores e inferiores. Tem o eixo dorso-ventral, que indica onde fica a porção dorsal e onde fica a porção ventral. E tem também o eixo direita-esquerda, que vai separar o nosso corpo em dois lados no eixo de simetria. A região do disco bilaminar da blastociste começa o processo no polo posterior, ou seja, nas regiões inferiores. Esse processo é a formação da estria primitiva, ou também conhecida como linha primitiva, que se forma a partir do polo posterior e vai se alongar até o polo anterior. E o aparecimento dessa linha marca o começo da gastrulação, que é a formação dos 3 folhetos germinativos a partir do epiblasto embrional propriamente dito. Os 3 folhetos serão o ectoderma na camada mais externa, o mesoderma na camada mais intermediária e o endoderma na camada mais interna. Bem, logo, a partir do disco bilaminar, irão se formar o disco trilaminar. E nesse processo também se forma uma quarta população de células, que são aquelas células da linha germinal, que irão formar especificadamente os gametas. Durante a formação do disco trilaminar, vem retirado o endoderma primitivo, que será substituído então pelo endoderma definitivo. E depois da formação desse disco trilaminar, o ectoderma, que já irá possuir uma polaridade anteroposterior, irá agora se diferenciar em 3 tecidos. Tem o ectoderma não neural, que vai formar a epiderme do embrião e do futuro adulto. Tem também o tecido denominado de placa neural, que forma o sistema nervoso central. E a outra população de células são as células da crista neural, que vão originar, por exemplo, o sistema nervoso periférico. Depois, o disco trilaminar irá alterar a sua estrutura, formando uma estrutura quase que tubular, onde o lúmen central que se forma vem denominado de intestino primitivo, e ele será envolvido pelo endoderma definitivo. E a placa neural também vai alterar a sua estrutura e formar o tubo neural, esse tubo neural é o primeiro rascunho do sistema nervoso central. Até agora, eu dei uma visão geral dos processos da gastrulação. E agora, a partir de agora, nós iremos ver nos detalhes como ocorre cada um desses processos que eu acabei de citar. A estria embrional se irá formar graças às células do epiblasto, que vão migrar medialmente e, uma vez que se atinge essa posição, elas irão invaginar ao interno do disco bilaminar, formando o sulco primitivo na parte central dessa estria. E na parte anterior dessa estria, observamos o nó embrional, fundamental para caracterizar definitivamente as polaridades dos eixos embrionais. E, ao mesmo tempo, essas células vão sofrer um processo de diferenciamento, onde as células vão perder o aspecto de epitélio e, ao perder as estruturas juncionais, vão se transformar em células mesenquimais, sendo capazes de se mover através de um movimento ameboide. E esse processo é conhecido como transição epitélio-mesenquimal e ocorre cerca de 15 dias após a fecundação. Primeiramente, essas células mesenquimais vão ocupando o espaço das células do epiblasto, formando então o endoderma definitivo. E depois, uma nova onda de células mesenquimais se transformam nas células do mesoderma e vão migrar, formando então um folheto entre o epiblasto e o endoderma definitivo. E por fim, as células que permaneceram no epiblasto agora formam o folheto, que nós chamamos de ectoderma. Durante a formação do mesoderma, as células migrantes podem percorrer trajetórias diferentes, formando porções específicas do mesoderma, que serão melhor analisadas em outras aulas. Em relação ao nó embrional, temos que ele consegue reclutar
induzir o diferenciamento e organizar espacialmente os 3 folhetos embrionais, de forma que o feto comece a se desenvolver e começa a formar uma cabeça, um tronco e uma cauda, enquanto vai fornecer também uma polaridade antero-posterior dorso-ventral, direito e esquerda ao embrião. Tudo isso graças ao nó embrional. Já foi demonstrado em fetos de animais que, ao se prelevar as células do nó embrional de um embrião e implantá-las em algum lugar de um outro embrião que já possua a sua estria primitiva e o seu nó embrional, irá se formar, nesse embrião implantado, 2 conjuntos de eixos de desenvolvimento, um na estria primitiva originária e o outro no local implantado. Ou seja, vai ser um embrião siamês, com o desenvolvimento de 2 corpos a partir desse único embrião. O mais impressionante, na verdade, é que o corpo que se forma sob a guia das células do nó embrional implantado é formado apenas por uma pequena parte do genoma das células implantadas, e sim é composto principalmente pelas células do embrião originário, que recebeu esse transplante. Ou seja, os tecidos do embrião que recebeu o transplante do nó embrional foi reprogramado pelas células implantadas, induzindo a formação de tecidos que não seriam produzidos sem o implante de um segundo nó. Ou seja, aqui a gente consegue constatar que é o nó embrional a induzir a gastrulação, e ao coordenar o movimento dessas células em várias direções, vai se definir os eixos corporais. Nos seres humanos, se um epiblasto forma 2 estrias primitivas e 2 nós, se irão formar os gêmeos monoamnióticos. E essa formação de ambas estruturas podem tanto ocorrer diretamente, quanto a sua formação pode derivar de uma multiplicação da estria e do nó primeiramente formado. E assim, com as suas respectivas separações desse nó e dessa estria. E se isso ocorrer nas primeiras 2 semanas, muito provavelmente esses gêmeos irão ter corpos separados. Mas se essa formação ocorre após 2 semanas, muito provavelmente esses corpos vão permanecer unidos, formando gêmeos siameses, onde é possível observar gêmeos que vão dividir um único corpo ou que possuem corpos quase que separados, porém um estará aderido ao outro na região abdominal, ou também já se observou gêmeos siameses que eram ligados por uma fusão de seus crânios, e mesmo naqueles gêmeos monoamnióticos formados antes das 2 primeiras semanas, mesmo se eles consigam se separar antes dessas 2 primeiras semanas no útero, como eles ainda vão estar dividindo a mesma cavidade amniótica, ainda existe uma chance bastante alta de que essas estruturas voltem a se fundir. A simetria direita-esquerda se forma através de um cílio primário presente nesse nó embrional, e se estima que esse cílio, ao realizar o seu movimento, consegue produzir um vórtex no fluido amniótico, que esse fluido amniótico está em contato com essa estrutura que está em formação do embrião, e esse vórtex causaria um acúmulo de moléculas sinalizadoras de um lado do embrião, que se torna o lado esquerdo do corpo, enquanto no lado oposto irá se formar o lado direito do corpo. O estabelecimento do eixo direita-esquerda do corpo é fundamental, pois guia os processos de organogênese. Essa polaridade direita-esquerda estimula que o intestino primitivo rotacione, e assim ele acaba levando o fígado rudimentar, que primeiramente estava em uma posição mais ventral no embrião, até o setor direito da cavidade abdominal. Junto a essa rotação, o estômago rudimentar, que se origina do intestino primitivo em uma região dorsal ao fígado rudimentar, também irá se deslocar e ir para o setor esquerdo da cavidade abdominal. E, nesse mesmo processo, que o pâncreas e o baço migram para a esquerda do corpo. O coração também, nesse mesmo processo, vai inclinar uma parte maior de sua estrutura para a porção esquerda do corpo, apesar de que os principais vasos sanguíneos do coração se encontrem no lado direito do corpo. Caso esses processos de rotação do intestino primitivo não ocorra corretamente, se irá causar de consequências várias síndromes, como por exemplo a situs inversus, que é quando a posição dos órgãos irá estar totalmente invertida a relação da maioria dos indivíduos, a relação do normal processo de rotação.
Bem, e em 25% dos casos de quem possui ascitos inversos, se deve por causa de defeitos genéticos relacionados à produção do cílio primário. E, assim, outras estruturas do corpo que vão utilizar os cílios, como por exemplo os epitélios de revestimento do pulmão, também serão afetados, podendo causar também problemas respiratórios. Os indivíduos que possuem sítios inversos, ou seja, não vão possuir só uma inversão dos seus órgãos, mas sim, alguns deles também vão possuir problemas respiratórios e também pode-se observar um batimento reduzido do flagelo dos espermatozoides, causando assim problemas de fertilidade em homens com essas sítios inversos. É isso aí, aulinha sobre gastrulação. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esqueça do like e de se inscrever. Eu vou ficando por aqui e irei aguardar vocês em um próximo vídeo. Nesse canal que irá falar tudo sobre medicina.